as verdades sobre a operação bem-sucedida que não prendeu o DOCA e nem recuperou uma unidade de metro quadrado dominada pelo Comando Vermelho. Cláudio Castro é um governador fraco e as suas bravatas colocam toda a população do Rio de Janeiro em risco. Não dá mais para usar meias palavras. Esse aqui é o governador do Rio em outubro de 2023. Zinho, Tandera e Abelha, nós não descansaremos enquanto não prendermos eles. Anote esses nomes. Os grandes inimigos eram Zinho, Tandera e Abelha. Em outubro do ano passado e fevereiro desse ano foi a mesma coisa, mas dessa vez o inimigo era outro. O governador jurou que ia prender o Peixão. Agora o governador, depois da Operação Contenção, o inimigo público número 1 virou o DOCA. Abelha, Zinho, Tandera, DOCA, Peixão, esses caras foram a justificativa para os dias de terror que o Rio de Janeiro viveu nos últimos 2 anos. Mas veja só o Zinho tá preso, e mesmo assim, porque ele se entregou. Esse poderia ser um vídeo sobre todas as vezes que o governador mais fraco da história do Rio de Janeiro tentou falar grosso, dizendo que ia prender criminoso, e nada, absolutamente nada aconteceu. Porra nenhuma! Mas é muito pior do que isso. O governador é mal avaliado e não tem nenhuma realização digna de nota nesses 5 anos de governo. Pergunta aí para qualquer morador do Rio de Janeiro o que passa na cabeça dele quando ele ouve o nome do Cláudio Castro. Provavelmente ele vai lembrar dessa mochila cheia de escândalos que o Cláudio Castro carrega nas costas. Essas mega operações policiais viraram sua única alternativa de propaganda, e com sucesso, né? Porque ele foi reeleito sem muito esforço, apesar de ser esse bravateiro. É uma coisa que se repete desde o início do mandato. A polícia vai pra rua, coloca a vida dos policiais em risco, de milhares de pessoas em risco também. Sabe quantas vítimas de balas perdidas nós contamos em operações policiais de maio de 21 para cá? 363. Sabe quantos policiais morreram nessas operações nesse mesmo período? 63. Adiantou alguma coisa? Você viu como é que as pessoas estavam muito seguras ontem? Você acha que a criminalidade diminuiu e que a expansão do Comando Vermelho foi controlada? Se a sua resposta foi não para essas perguntas, parabéns. Você entendeu que essa merda toda não tá funcionando. O Comando Vermelho não acabou ontem, mas centenas de milhares de pessoas foram punidas para que esse governador aí fizesse propaganda. Propaganda em cima dos corpos dos policiais e dos moradores. Na época que o inimigo era o Peixão, sobrava para quem estava indo trabalhar e passava pela Avenida Brasil. Você lembra desse dia aqui? 24 de outubro de 2024. E esse aqui? 12 de fevereiro de 25. A desculpa era a mesma. Estamos fazendo um cerco contra o crime. O Peixão não foi preso. As centenas de funcionários públicos que ele corrompe para continuar operando ainda, esse pessoal ainda recebe dinheiro. Mas o Paulo Roberto, o Renato Oliveira e o Geneilton Eustáquio, eles foram mortos no meio dessas operações. O Renato estava dentro de um ônibus cochilando com a marmita na mão a caminho do trabalho, gente. Sério, adiantou do que colocar a vida de um pai de família na linha de tiro? Você daria o corpo do seu pai, seu irmão, seu marido por Castro fazer palanque em cima deles? Ah, Cecília, mas você quer que enfrente o crime com flores? Não, é óbvio que não. Mas seria um ótimo começo a gente já impedir que mais fuzis cheguem para o crime. Você viu essa notícia aqui circulando, né? 75 fuzis foram apreendidos, beleza. Mas essa notícia aqui, a planilha do Comando Vermelho de gastos com armas e munições, dos 5 milhões de reais gastos em um único mês, mais de 1,5 milhão foi para o CAC Eduardo Bazana. O que eu tô dizendo é que não temos uma ação coordenada, planejada. Se tivesse planejamento, o Comando Vermelho não tinha parado a cidade ontem, não tinha matado 4 policiais. O que tem é um governador fraco tentando mais uma vez fazer propaganda de si porque ele é candidato ao Senado ano que vem. Então a gente precisa dar um basta, porque esse governador não tem a menor ideia do que ele está fazendo. A gente está falando aqui de uma pessoa despreparada e que está só preocupada com salvar a própria pele, garantir a sua vida boa. Marca o governador aqui e pergunta para ele o que ele vai fazer agora depois dessa operação. O que vai mudar na política de segurança pública, se é que existe política de segurança pública. E se você quiser saber todas as vezes que esse fraco do Cláudio Castro mentiu sobre a segurança pública no Rio de Janeiro, comenta aqui, mochila, que a gente vai te mandar esses vídeos.